Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: está escrito, minha casa é casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Hoje a igreja celebra a festa de Santa Cecília. Nasceu em Roma, filha de um senador romano, da classe nobre, cristã. Ela recebeu a fé dos apóstolos, dos mártires Pedro e Paulo. E a igreja, no tempo de Santa Cecília, era uma igreja da perseguição, uma igreja da tortura, uma igreja dos mártires. E ela foi capaz de defender a sua fé e entregar a vida pelo amor a Deus, pelo amor à igreja, pelo amor a Jesus. E hoje a liturgia nos fala do templo. Primeira leitura lembra o templo destruído, quebrado. E hoje nós sabemos que o templo, irmãos e irmãs, é um lugar sagrado. E o sagrado, todos nós sabemos, é o lugar de Deus. Assim, a primeira leitura fala da reconstrução e da reconsagração do templo. E o pensamento principal é renovar essa consagração do templo, que é visto também como sacramento da presença de Deus no meio do povo. Como o templo é visto hoje? O povo, em geral, respeita o templo físico, o templo material, como lugar sagrado, como morada de Deus. Às vezes você entra na igreja, é muito barulho, muita conversa, muita distração, é uso de celular, é gente mascando chiclete. É um lugar sagrado. E às vezes as pessoas acabam atrapalhando até a celebração. Quando se fala em reconstrução, o mais complicado não é a estrutura material do templo físico, mas a grande tarefa de refazer o homem, refazer a mulher, refazer a família por dentro, fazê-la crescer sempre mais na fé. Essa é uma construção jamais acabada. Nós nunca seremos perfeitos. Estamos a caminho. Tudo que se trata de luta contra a profanação do homem, profanação da mulher, profanação da família e trabalho para reconstruí-lo, tudo isso aproxima as pessoas de Deus. Mas não se trata apenas de melhorar as aparências. Não se trata apenas de uma cirurgia plástica, né? De mudar o estilo da pessoa, mas de torná-la uma pessoa nova para Deus. São Paulo fala da necessidade de ser novas criaturas. Isto só poderá acontecer se houver um encontro com o homem novo, Jesus Cristo. Tendo presente o templo, São Paulo, numa de suas cartas, ele disse: não sabeis que vós sois templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Portanto, se alguém profanar o templo de Deus,
Deus o destruirá, disse São Paulo. Porque o templo de Deus sois vós. E esse templo é santo, o corpo de cada um de nós. No Evangelho, Jesus não aprova a exploração em torno do templo. Também é sinal de que ele não aprova a exploração na sociedade hoje. A administração social e pública como está hoje no Brasil não tem a aprovação de Deus, com certeza. A força de Jesus era a sua palavra. A força de Jesus é o seu testemunho, a vivência do amor. Deste modo, onde Jesus está, com certeza não há lugar nem espaço para a corrupção. Foi Jesus quem disse: não se pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro, a Deus e ao poder econômico. Da mesma forma que Jesus entrou no templo em Jerusalém e de lá expulsou os vendedores que faziam da casa de Deus um lugar de comércio, ele quer também e deseja entrar em nosso coração, em nossa mente. Ele quer nos ajudar a expulsar lá de dentro de nós, da nossa mente, do nosso coração, os ladrões. Ladrões que talvez estejam tentando roubar a nossa vida das mãos de Deus. Não permitamos ser roubados. Pode acontecer que algumas vezes nós nos permitimos que os ladrões invadam esta área sagrada em nosso coração, essa área nobre do nosso ser. Isto acontece por meio dos nossos pensamentos, por meio da nossa imaginação, da nossa malícia, talvez. Desejos que abrem com certeza espaço e consentimento para que os inimigos penetrem e tomam posse do nosso coração, atrapalhando a nossa vida, a vida da nossa família e a vida da comunidade. Quando isto acontece, Deus fica fora. Fica fora porque o altar sagrado foi destruído. O altar sagrado foi profanado. E o templo poderá estar fechado para Deus. Tem muita gente com seu templo, seu coração, a sua mente fechada para Deus. Sem o nosso convívio com Deus, ficamos expostos ao mal, ao erro, às injustiças, expostos à violência. A nossa casa também é casa de oração. Não pode ser uma casa de comércio. Jesus deseja fazer uma limpeza geral em nosso interior, em nosso coração. Só Ele poderá fazer essa obra em nós, com o poder do seu Espírito. Quais são os assaltantes que tentam tirar ou roubar você da intimidade de Deus? Quais são os assaltantes que tentam roubar você da intimidade com Deus? A sua vida é uma vida de oração? É uma casa de oração? Renove a sua consagração e continue, ou permita, que seu coração continue sendo morada sagrada de Deus e para Deus. O templo, a igreja, é lugar sagrado, é lugar de oração, lugar da presença de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, esse lugar não pode ser usado para tantas outras coisas, senão para a meditação, para a oração. É o lugar do nosso encontro com Deus e do encontro de Deus conosco. Que a nossa fé não seja para negócio, como queriam os grandes fazer com Santa Cecília. E ela
para não vender ou para não se deixar levar pela proposta errada das autoridades da sua época, preferiu o martírio, dar a vida pela igreja, pela fé em Deus e em Jesus Cristo. Que essas palavras, irmãos e irmãs, nos ajudem a dar continuidade à nossa vida de oração, o nosso testemunho de fé, e que o nosso corpo seja esse templo sagrado da morada de Deus, como nos disse São Paulo. Que assim seja.